sobreviver e se reencontrar. Esse é o Café com Verdade. Aqui a gente fala da vida real, sem filtro, sem roteiro e sem julgamento. Vamos receber uma mulher que passou por muita coisa na vida adulta. Enfrentou um câncer, raspou a cabeça, passou pela quimioterapia, enfrentou os medos e as incertezas, superou e hoje está aqui para compartilhar essa história conosco. Andréia. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Andréa, eu sou a doutora Andréa, tenho 43 anos, hoje vivo em Portugal e estou aqui para conversar um pouquinho com a Cíntia no nosso Café com Verdade. Obrigada por conceder um pouquinho do teu tempo e compartilhar sua história conosco. Falando um pouquinho de como você enfrentou grandes adversidades pela vida e uma delas principal e sobreviveu foi o câncer, né? Como foi para você descobrir esse diagnóstico? Como que aconteceu? Então, eu estava numa fase muito boa da minha vida, no sentido de eu estava muito bem fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, eu estava numa fase assim que eu estava falando para mim mesma, nossa, eu tô numa fase assim extraordinária. E aí, de repente, eu apalpei um nódulo na minha mama e fui na ginecologista, porque eu sempre fui muito criteriosa com isso. E eu sempre ia na ginecologista de 6 em 6 meses. Ela ainda falava, não, André, não precisa de 6 em 6. Mas eu queria, eu gostava. E sempre cuidei muito da minha saúde. E quando eu apalpei, eu fui e ela me disse, olha, Andréia, você viu esse nódulo? Eu falei, vi, mas é cicatrização de silicone, porque eu havia colocado silicone há 6 meses atrás, há 6 meses antes da data que eu fui até ela. E aí ela falou assim, não, isso não é cicatrização de silicone. Tá. Eu peguei e falei assim, então tá, né, vou fazer a ultrassom de mama que ela havia pedido. Só que aí eu cheguei atrasada e falei assim, os exames de sangue deram tudo certo, né, tá tudo ok. Eu não vou perder mais um dia de trabalho para fazer uma ultrassom de mama, não vai ser nada. Só que passaram 4 meses e eu tive uma hemorragia. Só que essa hemorragia não era nada, e aí era só Deus me levando pro hospital. Eu sou muito crente, eu sou muito temente a Deus, e eu acredito sim que Ele é que deu um jeitinho de me levar para o hospital de novo. E chegando lá, minha médica me disse exatamente isso. Vem aqui, vamos olhar essa mama, porque essa hemorragia não me preocupa em nada. E aí ela olhou e falou assim: Você viu que o nódulo cresceu? Eu falei assim: Vi, mas não é nada. E aí ela pegou e falou assim: você vai agora fazer ultrassom de mama, você não sai de lá enquanto você não fizer essa ultrassom. Então eu fui, fiz a ultrassom, a médica ficou ali, né, olhando muito tempo, já me deixou com um pouquinho de receio, porque eu sei que não demora tanto. Quando eu saí, ela não me entregou o resultado, falou que me entregaria no outro dia. No outro dia, ela já me ligou dizendo que não podia entregar naquele dia, porque ainda não estava pronto. Na segunda-feira, que eu tinha consulta marcada com a minha médica, aí ela já falou para mim, eu falei para ela que não daria para ir porque ainda não tinha o resultado. Ela falou assim: pode vir que eu vou te esperar. Ali eu Ah, já fiquei com medo. Falei, eu demorou meses para conseguir consulta com ela. Cheguei lá, ela abriu meu exame, fechou e falou: eu vou te encaminhar para um colega que é especialista e tal. Aí eu falei, nossa, mas você não vai nem me dizer o que é que tem aí? Ela, não, não, ele vai saber falar melhor com você. E aí já marquei a consulta com ele. Quando eu cheguei lá, foi horrível, porque era um médico que eu acredito que não estava preparado, não está preparado para ser um oncologista, porque eu acredito que o médico, principalmente o oncologista, ele tem que tratar primeiro a pessoa para depois tratar a doença, e não foi isso que ele fez. Ele me falou tudo de ruim que podia acontecer. Ele falou assim, Andréia, sabe o esporte que você tanto gosta, a calistenia? Pode dizer adeus. Sabe o pole dance? Nunca mais. Você vai emagrecer, você vai mudar de cor, você vai mudar de cheiro, seu cabelo vai cair, você vai ficar inchada, você vai dormir com um balde do lado da sua cama para você vomitar. Então, assim, parece que eu sentia prazer nele, parece que ele estava tendo prazer em me dizer tudo isso. E nesse momento eu pensei, acabou minha vida, não tem mais vida, agora é viver o que me resta, né? E pronto, não tem mais ah. possibilidades para mim.
Só que aí a minha irmã não acreditou nisso, né? Nas palavras dele, quando ela ficou sabendo. E ela procurou o Hospital de Câncer de Barretos, foi onde eu fiz todo o meu tratamento. Chegando lá, o médico falou para mim, falou assim, esquece tudo que ele te disse. Ele não foi feliz na conduta dele. E me perguntou, ele falou assim, você acredita em mim? Falei, ele falou assim, você confia em mim? Ele falou, confio. Ele falou assim, então deixa eu conduzir o seu tratamento. E como eu sou da área da saúde, ele me fez um pedido, ele falou assim, não vai atrás, não pesquisa, fecha os olhos e deixa eu conduzir seu tratamento. E foi o que eu fiz. Eu entreguei a minha vida a Deus e ao meu médico, que foi o Dr. Tony. E ele conduziu perfeitamente o meu tratamento e também toda a rede de apoio que eu tive me ajudou muito, né, nessa hora, que é o que eu quero falar um pouquinho também, que é os amigos, a família e o É. cônjuge. Então, o primeiro contato, aquele de perder o chão, que a notícia já abala tudo, né? Já traz todos os medos. Mas a forma, a falta de empatia que ele teve, né, em abordar o primeiro contato, então, foi mesmo brutal. Que bom que você encontrou um bom médico e conseguiu fazer seu tratamento. E daí, quando você começou, aí veio as inseguranças, os medos, mesmo ele tendo falado isso com você, ainda tinha os medos e as inseguranças das incertezas. E aí vem essa questão dos seus amigos e família. Como que foi esse divisor de águas, ter o apoio das pessoas que realmente estão ali próximas de você? Então, assim, quando eu descobri, a primeira pessoa para quem eu contei foi uma amiga que ficou do meu lado desde o começo, né? Desde quando eu apalpei o nódulo, ela falava, tem que ir, e eu tentando levar e empurrar com a barriga, né? E depois o meu namorado. E eu cheguei para ele e falei assim, só que tinham 3 meses que a gente tava junto. E aí eu cheguei para ele e falei assim, então, agora é hora de você vir embora, porque é uma carga muito pesada, eu já entendia isso, eu já tinha visto pessoas passarem por isso, inclusive minha avó. Não cheguei a ver, mas já ouvi a história, né? Então, falei para ele, agora é a hora de você ir embora, porque é uma carga muito pesada, minha família, ninguém vai te julgar, nem nossos amigos, nada. E aí ele quis ficar. E ele ficou como se nada tivesse acontecendo, sabe? Sempre me tratou normalmente. Se eu fazia alguma coisa que ele não gostava, ele falava. A gente saía, a gente passeava, a gente viajava, a gente estava junto dos nossos amigos. E quando eu usei muito esse lenço aqui, eu usei muito esse lenço na cabeça. Quando eu estava lá com o turbante, a gente chegava nos lugares, ele falava assim, Déia, tira o turbante, tá te machucando, porque assim, incomodava, que assim, eu fazia um nó e incomodava. E aí ele falava, tira o turbante. Eu falava assim, não, não vou tirar, eu tinha vergonha. E aí, chegando em casa, aí eu tirava. Então, assim, a pessoa que me viu totalmente despida de tudo foi ele. Então, foi ele que me acompanhou por foi ele que acompanhou toda essa trajetória. É, a minha mãe, a mamãe me viu chorando uma vez. Ele me viu chorando várias vezes, ele me viu desabando várias vezes, e ele estava ali do meu lado e fingia que nada estava acontecendo. Chorava, desabava, ele estava ali me apoiando, e de repente eu parava de chorar, acabava ele, daí, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, vamos viajar. E eu pensava assim, gente, será que ele não entendeu que eu estou passando mal, que eu não consigo? Aí eu olhava para ele e falava assim, então vamos. Aí às vezes ele falava assim, nossos amigos estão esperando a gente está atrasado. E eu pensava, gente, mas e eu levantava, eu pensava assim, gente, se ele tem tanto orgulho de mim, se ele está fazendo tanto por mim, eu tenho que retribuir isso tudo. E era isso que me fazia levantar todos os dias e falar, não, eu tenho que, pelo menos, é, dar uma retribuição às pessoas que estavam do meu lado, que estavam me apoiando, sabe? E que eu sentia o amor delas em cada um dos seus gestos, inclusive do Arthur. Eu tive uma rede de apoio muito grande, mas eu tive os que estavam mais próximos, que foram o Arthur, a Aline, que eram as meninas do Poli, a Aline, a Bárbara, a Juliana e a Mari. E a minha família, mamãe, minha irmã, meu irmão, meus irmãos, minhas primas, e os amigos que não eram tão próximos se tornaram mais Mais próximos próximos. ainda, a ponto de me ligarem e falar assim: você tá sozinha? Tipo, quando o Arthur viajava, alguma coisa, você tá sozinha? Eu tô, não, vou dormir com você, você não pode ficar sozinha. Então, assim, isso é muito importante, muito. Às vezes as pessoas olham e falam assim: ah, mas fulano não tá precisando.
Gente, às vezes a gente só quer a pessoa ali do lado, ela não precisa nem conversar. Porque eu tive fases que a pessoa conversar comigo me dava ânsia de vômito, entendeu? Vozes me davam ânsia de vômito. Então, às vezes, a gente não quer nem a conversa, a gente só quer saber que tem alguém ali do lado da gente. E isso é muito importante, principalmente para a mulher, porque o câncer, ele abala muito o psicológico da gente. Aí eu falo principalmente da mulher, porque a primeira coisa que acontece é a perda do cabelo, né? Tchau, porque pra gente é E as muito pessoas chegam importante. pra gente então, e aí as pessoas chegam pra gente e falam assim: ah, mas cabelo cresce. Gente, a gente não tá falando do cabelo, é uma coisa muito mais ampla. Não é porque você perde o cabelo, você perde cílios, sobrancelha, peso. Eu fiquei com 50 quilos. Então, assim, é uma coisa. E a gente tá ali lutando pela vida da gente. E quando as pessoas chegavam pra mim e falavam assim: nossa, você tá doente. Eu falava: não estou doente. Isso é só mais um problema que surgiu na minha vida e eu estou tratando esse problema. Porque, para mim, doente é aquele que está acamado. E eu não estava acamada, hora nenhuma eu fiquei acamada. Tudo que aquele médico, aquele primeiro médico me disse, realmente ele foi muito infeliz no que ele disse. Porque eu passei pelo tratamento muito bem, até mesmo quando eu cheguei no pior estágio, que foi a minha imunidade caiu para 700 leucócitos, 700 mil leucócitos. Então, assim, na verdade, o certo é de 1.500 para cima. O meu estava 700. Eu estava saindo pus debaixo das minhas unhas. Então, assim, e mesmo assim eu estava de pé. A minha pressão chegou a cair para 6/3. E mesmo assim eu estava de pé. Então, assim, coisas que as pessoas falavam assim, André, não tem como você estar de pé com a pressão desse jeito, com a imunidade desse jeito, mas eu tinha uma rede de apoio e eu tive Deus desde o primeiro instante. Eu sempre acreditei muito em Deus e sempre pensei, se eu tiver de ser, vai ser. Se eu tiver de continuar aqui, eu vou continuar. Se não, Deus me leva embora junto com ele. E assim eu fui conduzindo o meu E aí tratamento. você foi lutando e a rede de apoio fez toda a diferença, né? Você me contou nos Todo bastidores um episódio que eu achei muito bonito, que foi a questão da sua sobrancelha, que um amigo falou e fez a sobrancelha para você não ficar sem. E também umas fotos lindíssimas que eu tive, gente, o prazer de poder ver esse álbum lindo que ela tem, que foi um amigo também que fez para ela nessa altura do tratamento, que é a altura, assim, muito pesada para a mulher, né? Se ver no espelho, né? É. Que a minha amiga, ela faz minha sobrancelha já tem mais de 15 anos, é a Price. E aí, quando eu tive a notícia, eu fui lá fazer a sobrancelha. E ela já sabia que eu ia ao médico, né? E eu tava deitada na maca dela, e ela falou assim, e aí, ideia, o que que deu e tal, né? Aí eu não consegui falar, já comecei a chorar, e ela pegou e falou assim, e você vai fazer a sobrancelha todo dia, se for necessário. Eu falei assim, mas não tem jeito, não pega. Eu já até conversei com o médico a respeito disso. Aí ela pegou e falou assim: nós vamos fazer de rena. Aí eu peguei, eu vou ficar parecendo um palhaço pirulito, eu não, não vou fazer. Aí ela falou assim: vai fazer sim, nem que seja para a gente fazer todos os dias. E a gente fazia sobrancelha 2 vezes por semana. E eu não lavava o rosto, eu só limpava, porque se lavasse, Uhum. saía. Então, assim, tudo isso para que eu não ficasse sem sobrancelha. Preocupação dela, sabe? E aí, um amigo também uma vez viu uma foto minha no Instagram, eu lá no hospital, na fase mais já pro final, né? Então eu já tava com uma carinha assim de adoecida, mas eu não estava doente. E aí ele pegou e falou assim, Déia, vamos fazer uma sessão de fotos? Aí eu falei assim, ah, mas eu não acho que vai ficar legal, eu tô careca. Aí ele pegou e falou assim, não, mas é justamente por isso, eu tenho certeza que essa sessão de fotos vai te ajudar, vai melhorar sua autoestima e tal. Aí eu falei, ah, então tá, vamos fazer. E aí nós fizemos um ensaio fotográfico e foi um ensaio fotográfico sensual. E realmente as fotos ficaram lindas, melhorou muito minha autoestima, isso me ajudou bastante. Então, assim, é a sensibilidade de todo mundo que estava à minha volta. Isso me ajudou. Dessa fase, assim, de todo o processo, né, de passar pela quimioterapia e todas essas mudanças do corpo.
o que mais te marcou, que você fala assim, não, quando aconteceu isso aqui foi o mais pesado para mim. Depois do diagnóstico, claro. Então, é um conselho que eu dou para todo mundo, só que não adianta a gente não ouvir aquela coisa, né? Só passando para saber. Muita gente falou para mim, quando eu descobri, já falou assim, raspa a cabeça. Eu falei, imagina, não vou raspar a cabeça, né? Espero cair. E hoje eu falo para todo mundo, raspa a cabeça, porque é uma tortura quando a gente vê o cabelo caindo. É a parte mais difícil. Não é tão difícil você se ver careca, mas a parte parece que é ali, ó, é o registro, é o carimbo de que você tá com câncer. É na hora que o cabelo começa a cair. Porque não cai normalmente, vai cair uns fios, vai começar a cair. Não, você vai lavar o cabelo, vai cair de tufo. E aí você vai pentear e vai sair tudo ali e é desesperador. Então, por isso eu falo, se acontecer uma coisa dessas, então raspa a cabeça, porque se ver careca não é tão difícil quanto ver o cabelo Meu cair. processo. E na hora que começou a cair, que eu decidi raspar a cabeça, eu fui em uma amiga que era cabeleireira, e ela virou um pranto de choro, ela falou, Ah, não vou raspar sua cabeça. Ela não conseguiu. E aí eu liguei para uma amiga, eu falei assim, então, você tem maquininha? Aí ela, eu tenho. Eu falei assim, você raspa meu... Não, daí eu não vou dar conta. Essa amiga me conhece desde a adolescência. E ela, não, eu não vou conseguir, eu nunca fiz isso. Eu falei, então, eu também nunca fiz. Eu também nunca fiquei careca. Aí ela falou assim, então tá, vem aqui que nós vamos raspar sua cabeça. E aí foi, ela começou, a minha prima se pôs nos meus pés, né? Começou a orar e aí ela começou a raspar minha cabeça, aí o marido dela veio terminar, porque ela não conseguia. E aí depois, na hora que minha prima olhou assim pra mim, nem chorando, ela olhou e falou assim, cara, nem careca você fica feia. Ela falou, oh, sua cabeça parece um marionete de tão redondinha que é. Aí eu peguei, fui no banheiro, né, olhar como é que tinha ficado minha cabeça, eu olhei, falei, é, até que eu não fiquei tão feia, carequinha. E ah, aí foi, e já coloquei um turbante, que inclusive o Arthur trouxe os primeiros turbantes que eu usei, os primeiros lenços, ele que trouxe para mim da Tailândia. E aí eu comecei, já pus um turbante e a gente saiu para tomar um açaí e as pessoas me olhavam, né, assustadas, tipo, nossa, mas o que que aconteceu com ela? ah, E eu pensava assim, se as pessoas que eu amo, né, estão aqui do meu lado me dando apoio, o restante. que se dane o resto. Ah, Porque as pessoas elas não são curiosas para querendo te ajudar. Infelizmente, tem muita gente que é curiosa para poder passar a notícia para frente. Entendeu? Quer saber o que está acontecendo para passar a notícia para frente, para ter assunto com outras pessoas. Ao invés de cuidarem da própria vida, querem qualquer assunto para conversar com outras pessoas. Isso aí é uma das coisas que destrói muito, não estou nem falando só de uma pessoa que está em tratamento, a vida a em vida. si. Se as pessoas cuidassem mais dos seus, elas não estariam como estão, a maioria, sabe? Que cuida muito do outro, cuida da vida do outro e não cuida da sua própria. E isso, às vezes, é uma coisa muito tão ruim que chega a ser destrutivo para algumas pessoas. Sim. Porque saber que você não está querendo o bem dela, você só quer passar para frente o que está acontecendo. Isso é muito triste, infelizmente, muito presente na nossa sociedade, né? E sabemos agora, mudando um pouquinho, sabemos que você gosta muito de esportes, né? Fazia polidense, calistenia, cuida do corpo, cuida da saúde. E como foi para você quando você conseguiu se recuperar, né? Passou pela toda essa questão e voltar às suas atividades, e voltar, o que que mudou depois? Porque você precisa se Então, é que reconhecer assim, ó, novamente, né? mas quando eu descobri o câncer, eu não parei com as minhas atividades, porque quando eu descobri, eu fazia o polidense, a calistenia, que também a calistenia, polidense é uma calistenia também, uma parte da calistenia, eu comecei a pedalar, corria e fazia musculação. Então, assim, eu me desdobrava para praticar todos os esportes que apareciam, que é como que eu te falei, eu estava muito bem fisicamente, Uhum. emocionalmente.
Durante o tratamento foi diminuindo, né? Porque a força foi diminuindo, e aí quando entraram as quimioterapias vermelhas, que são as mais agressivas, aí eu diminuí mais ainda, mas eu ainda continuei no poli. Então, o poli eu só larguei quando eu fiz a cirurgia e fiquei 45 dias de repouso. O dia que o médico falou para mim, pode fazer, eu fiz e mandei um vídeo para ele, eu fazendo pole dance, e ele falou assim, Andreinha, eu tenho muito orgulho de você e você ainda vai alcançar muitas mulheres com a sua história. E eu sempre quis fazer alguma coisa para realmente alcançar algumas mulheres, a maior quantidade possível, para mostrar para elas que o diagnóstico de câncer não é uma sentença de morte e que depende muito da gente, do nosso psicológico, da nossa força de vontade. Eu sei, eu, como uma vitoriosa, posso dizer, é mais a nossa força de vontade, mais o nosso psicológico. Porque alguém que não passou por isso chegar e falar assim para mim: nossa, você tem que ter força, tem que ter isso. Eu falo assim: passa por lá de cá para ver como é que é. Então, eu sim posso dizer que se a gente tiver força de vontade, gana de viver, as coisas vão ser mais fáceis ou menos difíceis. E depois que eu passei por tudo isso, voltei aos esportes com força total, voltei a fazer tudo que eu fazia antes. Perdi um pouquinho de força, sim, porque eu tive que fazer uma quadrantectomia e tive que fazer um esvaziamento axilar, né, do braço direito, e eu sou destra, então realmente eu perdi um pouquinho de força. Mas continuei e sempre com essa ideia na cabeça. Eu falei, gente, eu quero ajudar outras pessoas. E aí eu conheci uma pessoa que isso já tinham passado 6 anos, né, do tratamento e tal. E aí eu conheci uma pessoa que ficou sabendo da minha história, só que aí antes disso a gente começou a namorar e aí nós nos casamos e ele quis fazer uma homenagem para mim. E aí ele fez uma homenagem, ele foi pedalando de Itumbiara até Barretos. E aí, quando ele contou dessa homenagem para os amigos dele, mais dois amigos resolveram entrar nessa loucura. São mais de 500 quilômetros. E aí, eles foram. Não, desculpa. Eles saíram de Uberlândia. Eles saíram de Uberlândia e foram até Barretos, que são 400 quilômetros. E aí, ele fez uma sapatilha, que inclusive foi o Denis, o xará do seu marido, que customizou essa sapatilha. Ele customizava as sapatilhas do Avancini na época. E aí ele customizou uma para mim, com o meu nome e com a logo do Hospital de Barretos e tal. E aí, quando eu fui, né, como apoio para eles, eu ficava assim, gente, mas não faz sentido, né, eles estarem pedalando por mim. Eu é que tenho que estar pedalando. E aí eu falei para eles, eu falei assim, o ano que vem eu vou vir pedalando com vocês, porque eu é que tenho que mostrar que eu tô bem, que eu tô saudável, que eu passei pelo câncer e que eu consigo. Eu não sou uma pessoa incomum, eu sou uma pessoa normal. E aí eu fiz isso. Quando foi no outro ano, eu treinei e resolvi ir pedalando. E eu saí de Uberlândia até Barretos, que são uns 400 quilômetros. E com isso, eu tive uma rede de apoio também, tive pessoas me ajudando. Nós vendemos camisetas, rifas e doações também. E essas doações todas foram voltadas para a parte de alimentos, da captação de alimentos do Hospital de Barretos, porque tem vários setores. E eu escolhi ajudar o setor de alimentos. E aí, no primeiro ano, nós arrecadamos quase 15 mil reais, no segundo foi 11, e no terceiro, acho que 12, uma coisa assim. Eu sei que eu fiz o projeto durante 3 anos. E com isso, aí realmente eu alcancei várias pessoas, que quando eu chegava lá e dava o meu depoimento, tá bom que o primeiro ano foi muito difícil, eu quase não consegui falar, né? Na hora que eu fui para falar assim, que eu olhei aquelas pessoas ali naquela cadeira, esperando por quimioterapia, assim como como já havia acontecido comigo, aí eu não consegui falar muita coisa. Mas deixei claro para eles que eu estava bem, saudável e que isso também ia acontecer com eles. E ali várias mulheres se conectaram comigo. Naquele mesmo momento, muitas mulheres vieram conversar comigo
depois no meu Instagram e fazendo várias perguntas, como por exemplo, como eu fazia para conseguir dormir, né? Porque a extremidade dos dedos ficam latejando o tempo inteiro. Como eu fiz para não emagrecer tanto, como eu fiz para continuar treinando, como eu fiz para não engordar depois do tratamento, porque é muito difícil, porque a gente toma uma medicação que Muito bom. faz engordar, né? Eu, particularmente, eu tomo tamoxifeno e isso faz a gente engordar. Tem dores musculares, perde força no braço, perde. Muitas coisas acontecem, mas eu continuo firme, eu continuo saudável. Eu posso dizer que hoje eu estou curada e levo uma vida normal como qualquer outra Não, pessoa. nossa, que trajetória, Andréia. Certeza que inspira muitas mulheres, e não só mulheres, né? Muitas pessoas. Esse projeto lindo, Não, desculpa, esse projeto lindo que você criou lá, hoje você vive em Portugal. Você tem o desejo de fazer ele aqui também? então, aqui ainda me faltam pessoas, né, para me ajudar em relação a isso, porque tem pouco tempo que eu estou aqui, mas era disso que eu ia te falar. Eu fui no Brasil agora, né, acabei de voltar, tem uma semana, e muitas pessoas vieram me perguntar a respeito do projeto. E Não. já vieram falando assim, André, o próximo que você fizer, eu quero ir pedalando com você. E assim, o primeiro eram 6 pessoas, eu e mais 5 homens. O segundo, eu e mais 3 homens. Aí no quarto, não, no terceiro, aí fui eu, 4 homens e uma mulher. Ah, Então, assim, porque é muito pesado, ficou sabe? muito bom. E aí, quando ela falou para mim assim, eu quero ir pedalando com você, eu falei, sério? Ela falou assim, quero. E ela foi comigo, e foi muito emocionante. Nossa chegada lá, principalmente, ela nunca passou pelo tratamento, mas é uma pessoa que se comoveu tanto com a minha história quanto com a de várias outras mulheres por aí, né? Então, assim, é um projeto que não acabou. Eu estou em mudança ainda na minha vida, né? Que eu vim para Portugal, hoje eu sou uma imigrante, e eu ainda estou me estabilizando, mas o projeto não morreu, o projeto não acabou. Lá no Brasil eu vou retomar, e assim, se tudo correr como eu tenho planejado, o ano que vem eu Não. já faço ele lá de novo. Mas eu pretendo fazer aqui sim. Só que eu preciso de apoio, né? Então, eu ainda não comecei a estudar isso ainda, porque é uma coisa muito ampla, é uma coisa bem grande. Precisa de autorizações, Uhum. então não é uma coisa fácil, não, é É bem difícil. burocrático, né? E aí vem com a burocracia de estar em outro país, qual a gente ainda não conhece, né? Aí tem que buscar mais informações e meios, né? Mas espero que você consiga fazer esse projeto aqui, porque eu acho muito interessante. Além de ser um projeto que inspira pessoas e que dá aquela força, aquele apoio, porque às vezes falta isso, né? Às vezes as pessoas não têm rede de apoio. Graças a Deus você teve uma boa rede de apoio, mas nem todo mundo tem. E aí, às vezes, um projeto assim leva um pouco de esperança, né, para as pessoas, leva É, aquele e alívio. falta até mesmo informações, Cíntia. Informações assim, coisas bobas, sabe? Que como eu passei, a pessoa tem gente que me faz umas perguntas que eu falo assim, gente, não é possível que o médico não orientou ela a fazer isso. Então, assim, e eu estou aberta a qualquer questionamento, qualquer pergunta, eu estou disposta a ajudar sempre, sempre. Principalmente quando é a respeito disso. Eu sou uma pessoa que sempre estou ajudando os outros, mas em relação a isso, eu ajudo muito mais, porque eu me solidarizo com a pessoa, lógico, com tudo que ela passou. Nossa, e é muito difícil, às vezes, a pessoa estar disponível para poder falar, porque é um assunto delicado, é uma história vivida que doeu na pele, né? Então, nem sempre é fácil de falar, né? Imagino eu. E assim, até você falou da mudança na minha vida, né? Eu tive até mudança de profissão, né? Porque eu sempre atuei como farmacêutica clínica, sempre ali dentro de hospital, lidando com pacientes e tudo. E aí, de repente, eu quis ir para a estética. E todo mundo veio me perguntar: Nossa, mas você ama tanto a área clínica, por que estética? Eu falei assim: Porque eu tô cansada de ver gente doente. Eu quero ver gente sorrindo, eu quero ver gente bonita, eu quero poder ajudar
as mulheres, homens também, mas é lógico, na maioria das vezes as mulheres, ajudar elas a melhorar a autoestima delas, porque isso é o primordial. E eu costumo dizer que se você está com a autoestima elevada, ninguém te segura. Verdade. Ninguém. Não A segura gente uma está mulher se com a sentindo autoestima bonito, elevada. se está se sentindo bonito, independe de o que está elevando a sua autoestima. Mas se você está sentindo, ah, não, peraí, eu tô com uma manchinha aqui, eu consigo tirar essa manchinha. Ou, ah, não, eu preciso fazer um botox, eu consigo fazer isso, e vejo ela saindo de lá feliz, isso me deixa muito feliz. E se ela está com a autoestima elevada, volto a dizer, ninguém segura a gente. E Ninguém. para você, um valor que para você é irrefutável. E você fala assim, esse valor aqui eu não abro mão nunca na minha vida. Meu nome. Meu nome acima de tudo. É uma coisa que eu demorei muito para construir. O nome que eu digo é minha personalidade, meu caráter, minha crença, entendeu? Uma coisa que minha vida toda, eu construí, tijolinho acima de tijolinhos, né? Então, isso tudo vem lá da minha família, vem lá de baixo, é uma construção. Então, uma coisa que eu não admito, é uma coisa que me magoa, me machuca muito, até coisinhas bobas, sabe? De dizerem, falar assim, nossa, mas a Andréia disse isso, que é uma coisa bem difícil de acontecer, porque eu sou uma pessoa que prezo muito pela verdade, né? Então, por isso que eu tô falando, sabe? Assim, há uma palavra para uma coisa assim que te marca, para mim, é isso, É meu isso. nome, meu E um caráter, minha recado fé. para as mulheres que estão assistindo, o que você diria para elas? Não deixem de acreditar em vocês. Ah, bonito. É verdade, a gente tem que acreditar em nós mesmos, né? Às vezes a gente fica esperando que o outro faça alguma coisa, ou, ah, não, peraí, se fulano fizer isso, aí eu consigo fazer isso. Ah, eu vou esperar porque aí eu faço. Não, não, é você, você e você. E A única coisa que a gente tem que acreditar, que a gente tem que esperar alguma coisa, é esperar em Deus. E esperar verdadeiramente, sem deixar de fazer a sua parte, lógico, né? Porque as coisas não caem do céu. É. Andréia, quero te agradecer por compartilhar a sua verdade conosco. Esse foi o Café com Verdade. Muito obrigada por esse convite e obrigada por também me deixar compartilhar essa história com as suas E telespectadoras. para você aí em casa, espero que essa história possa ter te inspirado. E se faz sentido para você, guarda.